A igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Peço aos irmãos para estar abrindo as suas Bíblias lá em João. Primeiro João. 5, 19, aí o verso 19, 20 e 21. Verifique para mim. 1 João 5, verso 19, 20 e 21. Amém? Peço ao irmão João mais uma vez para estar expressando para nós em nome do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 5, verso 19, 20 e 21. Glórias a Deus. Primeira epístola de João, amém? Cá no final, louvado seja Deus, passando de Tiago, Primeira Pedro, João. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, 20 e o 21. Amém? 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 Diz assim a palavra de Deus: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isso é em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém, igreja? Está aí uma palavra de Deus para nossos corações. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei preocupado quando o pastor falou que eu ia trazer a palavra. E Deus começou falando comigo dentro do momento que eu cheguei aqui na igreja, no momento da palavra introdutória, porque de mim eu queria trazer Jeremias, 1 Jeremias, verso 1. Aí, hoje à tarde, eu falando com Deus e pedindo uma confirmação ao Senhor. Aí, eu confirmei com Deus e Deus confirmando junto comigo que eu tinha que trazer essa palavra de 1 João 5, verso 19 ao 21, para o coração dessa igreja. E Deus fala com a gente, irmão, assim, diretamente, e às vezes a gente não percebe. Mas eu tenho uma experiência boa com Deus, Deus tem falado bem comigo, e eu acredito que o meu ouvido está sempre sensível à palavra de Deus. Eu acredito que eu estou ouvindo sempre o que Deus tem que fazer na minha vida, porque a minha esposa agora há pouco, ela estava falando que ela foi despedida do emprego, e em uma única semana ela teve 2 portas de emprego. Aí Deus usou alguém para ela falar comigo, para ela pegar uma opinião comigo, a qual emprego ela poderia escolher, o que ela poderia fazer. Eu falei, uma escolha é sua, mas se eu fosse você, eu ficava com esse. Aí ela falou comigo, não, Val, mas esse aqui eu tenho carteira assinada, tem todos os meus direitos e tal. Eu falei, você que sabe, mas você me pediu a opinião, a minha opinião é essa. Mas se você acha que tem que ser essa, seja feita a sua vontade, seja feita a vontade de Deus. E aí aconteceu algumas coisas nesse decorrer, aí ela teve pessoas que falou que eu tinha falado isso, mas realmente eu não tinha falado, eu falei com ela, mas Deus sabe de todas as coisas.
e hoje ela acabou sendo despedida desse serviço, mas eu falo com ela, já falei com ela e falo com Deus para que ela não fique triste e que isso não venha abater a fé dela, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha também ninguém abre, ninguém tem esse poder. E eu, dentro desta palavra aqui, eu consegui entender que o inimigo, ele usa a nossa fé que a gente tem, tipo, quando é de Deus, você mandar fazer, você tem que fazer. Quando você tem dúvida naquilo que você vai fazer, você não faz, porque Deus não deixa dúvida. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e aí ela falou assim para mim, que o diabo, ele testa a gente. E ele testa de uma forma que se você não tiver um discernimento da palavra do Senhor, é como se fosse Deus falando com você. Tem coisas que você pede experiência a Deus, pede a Deus, e o diabo chega ali e fala assim, não, você pode fazer que está certo. E às vezes você não tem um discernimento da palavra do Senhor, e você acaba fazendo tudo errado. Inclusive, ele falou comigo que um amigo dele, que já se foi, diabo, ele escreveu uma carta que o diabo tinha falado com ele, se ele pulasse de uma altura lá de uns 50, 60 metros, que ele não ia morrer porque ele era evangélico e que ele acreditava em Deus e pela fé dele ele não ia morrer. Mas não é, irmão, porque nós somos crentes que nós temos que aceitar as ideias de Satanás. Nós temos que ter um entendimento que Satanás, ele quer justamente isso, que a gente fazemos a vontade dele para que nós vamos morar com ele. Aonde? No inferno. Porque nós sabemos, porque nós somos crentes, se nós formos desafiar a Deus, se nós formos fazer a vontade, essa não é a vontade de Deus, isso é a vontade de Satanás. A gente podemos acreditar nisso, porque Deus jamais vai querer o mal para a gente. Deus jamais vai querer que você cometa um ato desse, de pular em uma altura de 50, 60 metros, que você está sabendo que você não vai chegar vivo embaixo. Mas Deus pode te salvar. Ele pode te salvar. Mas se for um acidente, você cair ali por um acaso, agora, Satanás mandar você fazer, você pode ter certeza que você vai morrer sem a salvação, porque não é Deus que está mandando você fazer. Eu creio nisso. Eu creio que Deus não quer nada de ruim para nós. Então, dentro desta palavra, eu pude acreditar que Satanás, ele te usa como fazer você acreditar que Deus está mandando realmente você fazer aquilo. Mas, dentro dessa palavra, eu acredito que Deus jamais vai pedir que você pule numa altura dessa para tirar sua própria vida. E nós sabemos que esse Deus que nós serve é um Deus em espírito, mas é vivo em verdade, porque todos os louvores que foi louvado essa noite aqui, ele falou muito com a gente, né? O louvor que a irmã Sandra cantou aí, nosso Deus, é um louvor maravilhoso, né? Teve o primeiro louvor também que as irmãs cantou do grupo aí, nosso Deus. Então são os louvores que a gente pegar para a gente, irmão, a gente sabe que a gente toma bem. Mas muitas das vezes os nossos ouvidos, ele ouve, mas não desce para o coração. E se nós não tiver um amor naquilo que nós estamos fazendo, principalmente para Deus, a gente não vamos muito longe, porque nós temos que viver hoje pela fé. E essa fé que nós temos aqui é em quem? É em Jesus. Se nós respiramos, nós temos que agradecer a Deus. Se nós dormimos e acordamos, nós temos que agradecer a Deus. Nós costumamos sempre estar falando aqui na igreja que o crente vive pela fé. Mas se a nossa fé for tão pouca, que nossa fé já é pouca, mas é um pouco que pode levar nós à salvação. Mas quando a gente tem uma fé que você tem dúvida, ela deixa de ser uma fé.
porque a nossa fé ela tem que ser pura. Ela tem que ser pequena, mas tem que ser pura. Ela tem que ser verdadeira, porque nós não podemos trabalhar com dúvida. Nós não podemos trabalhar pela metade. Então, a vida do crente é isso aí. A vida do crente é uma vida perseguida, é uma vida que nós sabemos que a nossa luta não é contra Deus, é contra o diabo, né? Porque nós sabemos que Deus só quer o melhor para nós. Nós sabemos que Deus mandou teu filho para a terra para morrer e para ser ressuscitado pelos nossos pecados, para que nós cumprimos com essa obrigação, fazemos esse dever de ser obediente a isso aí que Deus fez com nós. E muitas das vezes parece que o Filho de Deus não tem a menor importância na vida de muitos crentes. O Filho de Deus, na vida de certos crentes, parece que ele não teve. Parece que ele veio aqui por obrigação, que na realidade ele só quis provar o amor que ele tinha por esse povo que estava aqui na terra, que muitos têm, mas poucos são sinceros, e que ele acredita, que eu tenho fé, que a minoria vai subir. Mas não era a vontade de Deus, eu creio que ele queria que todos subissem no nome de Jesus. Porque para isso ele mandou o filho dele. Mas tem muita gente trabalhando ao contrário. Tem muita gente ouvindo a palavra, tem muita gente lendo a palavra, mas está interpretando de forma errada. Tem muita gente que acredita que essa terra aqui é onde vai ser o paraíso, é onde vai ser para o resto da vida, mas vai ser para o resto dessa vida carnal, mas a vida espiritual ela não vai ficar aqui. Então nós deveremos ter um pouco de bom senso, nós poderíamos ter mais um pouco de inteligência com a palavra de Deus, nós devemos dar mais ouvido àquilo que a gente ouve de Deus e também de Satanás, porque se a gente não ouvir e não prestar atenção o que Satanás está falando, a gente também vai sofrer por isso. Então nós temos que ouvir bem o que Deus fala e também nós temos que ouvir bem o que Satanás está querendo fazer, para nós não pegar isso para a vida nossa, né? Então, irmãos, eu creio que essa palavra de Deus ela tem que falar forte nos nossos corações, porque é uma palavra que eu também, nessa igreja nossa aqui, eu ainda não tinha passado por esse estudo, a gente não tinha tido essa palavra de João 5, João 1, verso 5, capítulo 5, e verso 19 ao 20. Eu não tenho lembrança que nós já passamos por esse estudo aqui, então peço até aos irmãos que alguma coisa que eu falar aqui não tiver de acordo, depois eu vou pedir o pastor também para estar explicando melhor para a gente, mas que foi uma palavra que Deus deu para nossos corações nessa noite. Eu quero que os irmãos peguem essa palavra de Deus, medita nessa leitura aqui, porque são coisas aproveitosas, são palavras de Deus que a gente tem que guardar realmente no nosso coração. E depois eu peço ao pastor para estar explicando um pouco melhor para nós. Mas, mais uma vez, eu quero estar agradecendo a Deus por ter me aceitado da forma que eu vim para a presença dEle. Eu quero que Deus também continue me usando e que eu tenha a inteligência, a sabedoria de estar procurando examinar a palavra dEle, porque eu tenho pouca leitura e às vezes eu tenho dificuldade para estar interpretando algumas coisas, mas o pouco que eu interpreto, eu quero que Deus me use de verdade, que é para mim poder guardar. Eu tenho que aprender com os irmãos. Eu tenho que aprender lendo e aprender também com os irmãos. Porque nosso pastor, ele costuma falar, a gente tem que pegar aquilo que é bom, né? A gente temos que aprender aquilo que é certo, porque na hora que você ouvir o que é errado, você não pegar para você. Então, nós temos que ser um crente puro, nós temos que ser um crente da palavra, porque nós vamos ser salvos pela palavra. Nós vamos ser salvos por essa Bíblia aqui que nós vamos ser salvos. Então aqui é a boca de Deus. É aqui que Deus usa a nossa boca para falar. É daqui que nós tira palavras para salvar almas. E da onde nós ouvimos palavra para ser liberto do mal. Então, é até aqui, irmão, que o Senhor me deu.
Então não adianta eu querer estender aqui, e que os irmãos fiquem com essa palavra, medita aí. Se os irmãos não gostou, me desculpe, mas foi a palavra que Deus me deu para o coração desta igreja nesta noite. E eu peço aos irmãos também que ora pela vida da Sandra, né? Pela minha vida, mas que ela não venha ficar abatida com essa perca que ela teve aí, porque Deus tem muito mais para a vida dela, né? E Deus sabe de todas as coisas. Então, que os irmãos venham ficar com essa palavra, e neste momento também eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.